Olá, boa tarde. Começamos mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Vamos entrevistar essa semana o doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Alagoas, Ranulfo Paranhos, também professor da universidade, que vai falar conosco sobre o governo Dilma, a crise do PT, a situação dos estados e o que é que o futuro reserva para esse cenário que nós estamos observando no Brasil hoje. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós temos um partido assodado pela corrupção, o PT. Nós temos uma oposição que não se opõe a nada ou que tem certos limites. Como é que fica esse país onde a oposição quer ver uma presidente sangrar e não pede o impeachment, ao mesmo tempo reclama da corrupção, e um partido que tem a corrupção dentro de casa e não consegue enxergar? Tudo bem, Adilon. Primeiro, não é só o partido, né? A gente não só tem um partido assolado pela corrupção. Eu acho que a gente tem uma base do governo marcada, manchada por esse fenômeno da corrupção. O Brasil, e aí talvez eu até concorde com a Dilma, né? Então a corrupção não é uma coisa que o PT inventou, é uma coisa que está presente no Brasil há muito tempo, mas é bom lembrar que essa corrupção institucionalizada, presente e num nível financeiro tão elevado, nós temos pós-PT no governo, né, pós-gerenciamento, pós-utilização da máquina pública para fazer corrupção, ou seja, pós-Petrobras. Então, esse fenômeno da Petrobras, ele é isso que o PT, as provas estão sendo, né, montadas, elas estão se encaixando, essas peças estão se encaixando. Hoje fica difícil a gente dizer, não, há uma suspeita de que o PT utilizou a máquina pública da Petrobras para corromper e fazer campanha. Hoje isso já é muito mais dado notório, como certo. Né? É dado como certo. Então isso a gente já chama isso hoje de corrupção. O PT, esse governo, e a gente começa a entrar numa crise de governabilidade, porque esse governo, ele comete alguns erros, né? Comete alguns erros. O primeiro desses erros é cometido, eu acho, né? Não vou dizer o primeiro, mas um desses erros fundamentais é cometido quando a presidente, então, concorrendo à reeleição, ela promete muito e sabe por A mais B, porque ela tem as contas da máquina pública, que aquilo não é possível você cumprir aquilo. Eu não tenho possibilidade de cumprir aquilo dali, eu não tenho possibilidade de manter a taxa, sei lá, o valor da energia no preço em que estava, de manter o petróleo, ou seja, de manter o combustível na bomba ao preço que estava R$ 2,80, R$ 2,85 no geral. Não tenho condições de manter Bolsa Família, FIES. Então, tem uma série de questões que estão aí envolvidas, mas isso é vendido nas eleições graças a um preceito muito forte, né, da campanha da Dilma, dito por ela mesma. Campanha é uma guerra e na guerra vale tudo. Não é. Então, campanha é bom que nós entendamos que não é uma guerra, não é um vale-tudo. É um vale-tudo talvez para o universo do marketing, mas para o universo político, onde você pega a imagem de um candidato e passa essa imagem para o eleitor, e o eleitor médio escolhe aquele indivíduo, é porque ele depositou confiança. Até mesmo um produto que você compra, um produto que você vai no supermercado, compra, usou, não gostou, ou você tem condições de descartá-lo antes de terminar, ou você não repete a dose. Por quê? Porque você acreditou na propaganda, aquilo deu errado. Isso num nível muito mais sério, muito mais elevado, quando você observa para o governo, o produto Dilma PT que foi comprado nas eleições de 2014, não é um produto que nós estamos consumindo. É por conta do pacote Levi, Joaquim Levy, FMI e tal? Também, mas é muito mais porque o que houve foi, de fato, usando a expressão que a oposição usa, estelionato eleitoral. Então, nós não podemos negar o estelionato eleitoral. Se bem que a bandeira da oposição era exatamente essa
que o Joaquim Levy leva adiante na essa é uma outra questão, né? Essa né? é outra questão. O Joaquim Levy é o quê? Aluno da Escola de Chicago. O Joaquim Levy trabalhou 7 anos no FMI. Então, o Joaquim Levy é elogiado pelo Financial Times, Joaquim Levy é elogiado pelo próprio FMI, mas o pacote que ele empurra a goela abaixo do Brasil é um pacote que tem as caras do Fernando Henrique II, do Fernando Henrique I, lá daquele governo que acaba em 2002. É um pacote de enxugamento do Estado. Mas voltando aqui à vaca fria, quando Dilma se elege, então o primeiro discurso, primeiro erro, né? Então, ou seja, você se elege com 51% dos votos, você tem, quer queira, quer não, uma população dividida, mas não lhe tira a legitimidade. Ou seja, isso não assegura impeachment e má gestão ou mentir em campanha também não assegura impeachment, né? Se fosse por isso, nós não teríamos nenhum prefeito hoje, nem nenhum governador, porque todos eles mentem ou pouco desses indivíduos conseguem cumprir as suas metas de campanha. Então, até aí você tem um político que não cumpre aquilo que promete. É ruim isso, é péssimo para o modelo democrático, é ruim para a representatividade, é ruim para o sistema como um todo. Mas no primeiro discurso, Dilma diz o seguinte: o Brasil está precisando de uma reforma política. E nós vamos fazer a reforma política via plebiscito. Um dia depois, menos de 24 horas, o então presidente do Senado diz: o PMDB não apoia a reforma política via plebiscito. Se nós não apoiamos, ela não acontecerá. Ou seja, o primeiro embate, a primeira disputa interna da coalizão, ou seja, PT e PMDB, vai acontecer antes de começar o segundo governo. Quando ela lista os ministérios, né, que ela lista os ministros, ela vai indicar, por exemplo, Cátia Abreu. Cátia Abreu é inimiga de quem faz reforma. De quem faz reforma agrária, né? Para um governo que pretende lutar em nome da população, dos grupos sociais, das causas sociais, Cátia Abreu não é um excelente nome, você há de convir. Ela indica, aí vem, para mim, o que é um erro fenomenal, ela dá um ministério ao Kassab, que tinha criado recentemente um partido político, o PSD, e um partido que cresce porque ele vai pegar representantes dentro de outros partidos, sobretudo dentro do DEM, é o partido que consegue esvaziar o DEM, mas o Kassab assume o ministério com uma função, que é criar um novo partido no Brasil para reduzir o tamanho do PMDB. Mas o PMDB é o partido da base aliada, é o partido que tem um vice-presidente e é o partido que assegurou a governabilidade do PT todos esses anos e que ajudou na reeleição da Dilma. Como é que eu posso fazer uma aliança com um partido? Como é que o PMDB vai se sentir seguro numa aliança partidária, numa aliança de governabilidade, se o primeiro projeto, a primeira proposta da presidente é acabar com o aliado? Então, isso é um problema muito sério. Todo esse comportamento do PMDB hoje talvez seja por não aceitar esse espectro, né, Kassab que ronda, ou seja, a qualquer momento, qualquer brecha legal, né, qualquer brecha na lei que a gente permitir via Congresso Nacional, eu tenho sempre um Kassab no encalço para acabar com o PMDB. Para acabar com o PMDB, para resolver o problema da governabilidade. Porque até então a estratégia era muito boa. A estratégia do governo era, do PT, nós criamos um novo partido via Kassab, esse novo partido vem para a base do governo, é um partido grande, porque o Kassab aprendeu a fazer partidos grandes, é um partido grande e o PMDB a gente descarta. Mas isso não é uma jogada de alianças, né? Na verdade, você cria o PMDB, tira um PMDB e cria outro PMDB, não é isso? Isso então, não é uma jogada. Dessa forma. Não é uma jogada de alianças. Então, qual é o reflexo disso? O reflexo disso é uma correria para estabelecimento de novas leis, para impedir o surgimento desse novo partido, a chamada Lei Kassab. Inclusive, a lei recebe o nome do Kassab, para impedir o surgimento desse. Ou seja, você cria um novo partido, mas eu não posso pegar o membro que está. Eu até posso, mas ele não vai com o cargo, né? Ele não vai com o cargo, ou seja, eu não posso extrair, né, parlamentares de um partido e colocar no outro e de repente ele vira um grande partido. Isso não é uma estratégia, isso não é republicano, isso não é democrático, isso é muito mais de um jogo de xadrez nefasto, né? Então o PMDB se protege. O outro grande erro é diante da eleição para o presidente da Câmara dos Deputados. Porque o Eduardo Cunha vinha fazendo campanha desde o ano passado, desde 2014, para virar presidente. E a presidência da República, na contagem dos votos, eles acham que podem disputar, que poderiam naquele momento disputar. E aí lançam Arlindo Chinalha. Ao fazer isso,
a contagem estava muito clara, ou seja, o PMDB do Eduardo Cunha vai ganhar essa eleição. Não se sabia até então se primeiro ou se segundo turno, mas ele ganharia. O PT aposta na candidatura do Arlindo Schneider. Ao apostar nessa candidatura, o PT vem seguindo a cartilha que ele tem desde 89. Qual é a cartilha do PT desde 89? Ir para as campanhas e lançar candidato, lançar candidato, lançar candidato. O PT lança candidato em 82, consegue as primeiras cadeiras na Câmara e assim ele vai lançando. Quando ele chega em 89, lança novamente. Ou seja, e vai lançando candidaturas. Quando chega em 2002, o PT já é maioria. Já tem a maior quantidade de cadeiras na Câmara dos Deputados. Já é maioria no Congresso Nacional. Por quê? Mas isso é um processo histórico. Então ele acha que o tempo inteiro lançar candidato e disputar representa a melhor forma de você governar, mas nem sempre. Por quê? Porque se eu tenho um aliado na Câmara dos Deputados e esse aliado vai lançar candidatura, e se eu lançar também, deixou de ser aliado, passou a ser oponente, passou a ser oposição. Então Eduardo Cunha observa hoje esse governo como, ele se sente como oposição. Porque de um lado eu tenho uma presidência da República querendo acabar com o partido dele, do outro lado, é a própria Presidente da República que lança um candidato para concorrer com ele. Mas será que ele tem esse tipo de sentimento tão bairrista? Será que ele realmente... será que a cúpula do PMDB ela realmente tem essa preocupação com a sobrevivência do próprio PMDB? Eles não já tomaram um caminho mais diferenciado? O PMDB é talvez o partido mais complicado para um não brasileiro entender. Se você pegar um jornalista europeu, um jornalista norte-americano e falar da história política do Brasil, das eleições, ele não vai conseguir entender o PMDB. Como é que o maior partido do Brasil, o partido que tem representante de todos os estados na Câmara dos Deputados, como é que esse partido que integra todos os governos, como é que esse partido que era o foco do período do regime fechado, como é que esse partido não lança candidato à presidência da República? Como é que esse partido não tem a presidência da República? Mas essa atitude hoje do Renan e do Eduardo Cunha, não se engane, é uma atitude de autoproteção. Ora com requintes de maquiavelismo, ora com requintes de maldade, para poder mostrar que tem força. Então, você tem um determinado momento, o Renan anuncia publicamente que vai reduzir, via força da lei, o número de ministérios. Na época de 39 para 20. Exato. Por quê? Porque quando você... É muito fácil justificar isso. Porque você olha para a Inglaterra, você tem 17, 18 ministérios. Você olha para os Estados Unidos, tem 19 ministérios. Você olha para os principais países da Europa, você tem uma quantidade reduzida de ministérios. O que justifica o Brasil ter 38 ministérios. Então, quando o Renan acena para isso, ele diz, eu tenho força para fazer isso, porque é a lei quem vai determinar. Se sinaliza dessa forma, ou seja, o que a gente tem agora, para o bem ou para o mal, é uma separação de poderes muito clara. Eu não diria que eles estão em harmonia, porque ainda há uma intromissão entre um espaço e outro, sobretudo quando a gente pensa no judiciário, né? No Brasil vivencia muito isso, mas a gente tem forças, né? Tem forças. Então, quer queira, quer não, para o bem ou para o mal, eu acho que é muito mais para o bem. Hoje, essa briga, enquanto a gente não sintoniza, enquanto essa questão política e econômica ela não entra em dia, essa briga eu vejo como positiva, ou seja, o presidente da República, com a concentração de prerrogativas ou com a concentração de poderes que ele tem, veto, orçamento exclusivo, medida provisória, indicação de ministro, indicação de procurador-geral da República, essa quantidade de prerrogativas que o presidente acumula e, sobretudo, o poder de vetar ou de emendar as leis ou de originar leis, e isso tudo atribuiu muitos poderes, muita força. Então, o que a gente tem na história desses hoje, 27 anos de Constituição brasileira, dessa nova Constituição brasileira, o que a gente tem é sempre muitos poderes. Então, hoje, finalmente, a gente consegue perceber que legislativo também tem poder. Ainda que seja um legislativo governado, assim, ora por rixa, né? Estou fazendo aqui alguma coisa para provar que eu tenho força, ora por raiva, ora por interesses muito particulares, como é o caso da terceirização. Mas no caso, antes de a gente entrar nesse tema da terceirização, que a gente realmente vai enveredar por isso também, mas vamos lá, você coloca o Eduardo Cunha e coloca o Renan como se eles tivessem o mesmo patamar em relação à questão da própria sobrevivência do partido. Mas esse sinal durante a campanha, ele era muito claro.
a campanha mostrava muito que o PT ele tem o PMDB como aliado, mas como inimigo, um inimigo cordial, ou seja, quer manter próximo, quer manter junto. E, ao mesmo tempo, quando você observa os motivos do Eduardo e os motivos do Renan, são motivos bastante diferentes. Digamos até que a bandeira que o Renan levanta no Senado seja uma bandeira até mais lógica diante do governo federal que praticamente inviabiliza as contas de Alagoas, corta recursos, enfim, faz com que a situação transforme um aliado, que era melhor ser inimigo do que ser aliado. Então, esses motivos, eles não servem como uma situação para separar exatamente esse PMDB, que é um partido por si só? Mas repare, mesmo esse PMDB com alas internas, o próprio PT também tem alas, tem, né? Você não tem um PT só, você tem um partido formado por alas, mas esse PMDB, mesmo com alas, ele é um PMDB que ele caminha mais ou menos unificado no governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, assegura, por exemplo, a alteração da lei, do projeto de lei do superávit primário no final do ano passado. Você vê aquela condução do Renan Calheiros para aprovar a redução, a tentativa da oposição, e eles conseguem o PMDB, aquilo ali só é conseguido graças ao PMDB. Há um comportamento, e aí você tem muita razão quando diz, há um comportamento distinto, talvez mais lógico, talvez mais republicano do PMDB do Senado, um PMDB que tem alguns defeitos, o PMDB do Senado não vê com os mesmos olhos a terceirização que o PMDB da Câmara. Exatamente. O PMDB do Senado não vê com os mesmos olhos, por exemplo, o endurecimento ao acesso ao seguro-desemprego. Né? Nem o próprio PT... Não é só um jogo de máscaras, dá para se perceber que realmente... há. Né? Agora, por quê? Porque você percebe que no PMDB da Câmara, você tem um interesse muito claro, capitaneado pelo Eduardo Cunha. O que seria esse interesse? Você percebe, observe como é conduzido a terceirização. Como essa terceirização é conduzida, como é que ela é votada, como é que ele conduz o processo de votação da terceirização, né? Como é que ela é emendada, como é que ela é corrigida. Ou seja, é como se ele estivesse muito mais defendendo, e ele diz o tempo todo, eu só conduzo, eu nem sequer voto. Eu não tenho nem direito de votar, eu só faço conduzir para manter a neutralidade. Mas ele conduz de forma dura, o próprio PMDB conduz de forma dura, o próprio PMDB consegue monopolizar aquela discussão e passa um projeto de terceirização. Que o próprio PT, boa parte é contrário, depois ele força o PT a assumir publicamente. Quando você chega no Senado, a discussão é outra. O próprio Paim, hoje do PT, ainda está no PT, disse que vai emendar o projeto da terceirização no Senado, porque ele não aceita, não foi para aquilo que ele virou senador durante tanto tempo, não é para isso que ele está defendendo os interesses e a representatividade. Então você tem, de fato, um PMDB diferente. Mas quando a gente observa que o que está colocado em jogo é a própria existência do PMDB, aí eu acho que Eduardo Cunha e Renan rezam pela mesma cartilha ou defendem a mesma coisa, que é o caso versus Kassab. Nós vamos continuar exatamente por essa linha da nossa entrevista com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, no próximo bloco. Voltamos já. Grande encontro das concessionárias, dias 15, 16 e 17 de maio no Centro de Convenções. As maiores concessionárias do estado, com mais de 100 modelos reunidos em um só lugar. Ambiente totalmente climatizado, conforto e segurança para você sair de 0 km. Test drive, taxas especiais, descontos inéditos, supervalorização do seu usado. Dias 15, 16 e 17 de maio no Centro de Convenções. Venha e traga toda a sua família. Realização Sincodiv Alagoas. No trânsito somos todos pedestres. Quando você passou a existir, ela fez planos. Quando você deu os primeiros passos, ela fez planos. Quando você seguiu suas próprias escolhas,
fez planos. Até quando você resolveu seguir seus próprios planos? Ela fez planos. Retribua todos os planos que ela fez para você. Uma homenagem da Unimed Maceió a todas as mães pelo seu dia. Responsável técnica doutora Viviane Vieira Malta, CRM 2078AL. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o professor Ranulfo Paranhos, falando sobre o contexto do governo Dilma e, claro, fazendo um link com Alagoas. Professor, toda essa dificuldade que o PT enfrenta hoje, a dificuldade da governabilidade, como o senhor falou, no bloco anterior, ela não acontece porque Dilma originalmente nunca foi do PT, ela praticamente foi puxada para o PT para ser candidata a presidente da República e virar presidente da República? Dilma, na verdade, a origem dela era do PDT. Exatamente. Né? Por conta da origem do Estado e tal. Dilma é do PDT e ela até então foi algo como meritocracia. Então Lula reconhece na Dilma alguém que conduz, né? E é um momento em que o PT vai perdendo os nomes. Então, ele vai perdendo os nomes por conta do mensalão. Então o mensalão vai manchar todo mundo, né? Então, ou seja, Dilma vai surgindo meio que como nós não temos outra opção, né? Se você retrocede alguns anos atrás, sei lá, uma década atrás, e olha para Dilma no cargo em que ela estava, e diz, é impensável você acreditar que essa mulher viraria presidente da República. Então, o que é que o Lula elege? Na verdade, é o Lula que elege, escolhe, coloca ela à frente da Casa Civil, porque o Zé Disseu já estava na cadeia. Já estava destroçado, né? Estava na cadeia, você tinha o Palocci, o Buchiquem, eu acho que já tinha morrido. E tinha um mercadante ali que eu acredito que nunca foi muito confiável, né, do próprio nome do Lula. Tanto é que hoje os rumores, os bastidores de Brasília afirmam que mercadante tem uma sala que não passa de um cenário, né? Porque o mercadante está sem força dentro do PT e odiado pelo PMDB. Então, Dilma, na verdade, quando ela assume essa postura de ser a candidata a presidente da República, ela assume já com uma formação de PDT, de PDT do Brizola. Então, ela não assume muito como... primeiro, não tinha conquistado nenhum cargo público eletivo, né? Não tinha... assim, a experiência, se você pegar quase todos eles que estão ali hoje, ou boa parte desses indivíduos que são da esquerda, passaram pelos movimentos estudantis, né? Tiveram passagem pelo movimento estudantil, Dilma não teve e tal, mas, e talvez essa formação da Dilma hoje eu não acredito que faça muita diferença, né? Porque quando o Lula se elege em 2002, ele não é mais o mesmo Lula de 89, né? Já é um Lula mais maleável, já é um Lula, por exemplo, que tem como vice-presidente da República um nome do PL, né? Alguém do partido empresariado, liberal, alguém que representa... Patrão, né? Né? A palavra liberal, que até então mete medo aos estudantes, né, do movimento estudantil e tal, mas era o vice-presidente,
né? José de Alencar era o vice-presidente, é alguém que vai... Então, é um PT que se a gente for pensar em escala ideológica, é um PT que estava muito mais da esquerda para a extrema esquerda lá em 89 e que ele vai caminhando em direção ao centro e que talvez já seja hoje um centro-direita, ou melhor, um centro-esquerda. Não é um PT esquerda, né? Você não vai colocar na mesma panela hoje PT, PSDU, PSOL, PCdoB, não. Esses partidos hoje pertencem a uma ala mais à esquerda e o PT muito mais ao centro. Né? Por quê? Porque eu só consigo governar se for dessa forma. Eu tenho que me aproximar com os partidos que pertencem ao centro. Né? Então, por quê? Porque o PMDB é do centro. Porque eu vou buscar mais partidos para aquém do centro, partidos que estão do centro para a direita. Né? Se você olhar o PTB, que faz parte da base do governo, é de direita. Então, ou seja, como é que eu vou conduzir? Mesmo assim, o PTB não é coeso, porque partes estão no governo Dilma, outras partes querem romper, votam dizendo que contra, parte não quer indicar o Monteiro. Enfim. Fundir com o DEM, né? Então você vai ter fusão com o DEM, vai ter, não vai ter. Mas quer queira, quer não, quando você classifica o PTB, ele é um partido de direita. Né? E se você, os estudos que apontam para a classificação do PT hoje, ele não é mais de esquerda, é um partido de centro. Ou melhor, de centro-esquerda. Ele está mais alinhado para isso aí. Essa situação, ela não acontece também porque quando a gente observa o fenômeno da esquerda no mundo, a gente vê que existe, como se fosse, não sei se é um cansaço, uma decepção da própria população que apostou muito alto nas ideias de esquerda, principalmente na Europa, e hoje você tem um movimento mais na direção do conservadorismo, porque elas dizem, olha, a gente testou, é a mesma coisa, então a gente fica com quem já estava. Esse tipo de situação, o Brasil ele não está também sentindo esse vento que existe hoje muito forte na Europa também, Ranulfo? Você tem uma influência do processo de formação histórica, sim, é claro que a gente tem. A gente sofre muito mais influência da América Latina. Então, se você observe a América Latina hoje, os 18 países da América Latina, né? Desses 18 países, salvo engano, aí um a mais e tal, 17 desses países tiveram ditaduras militares. 18, 17 vivenciaram regimes fechados. Esses regimes fechados, eles começam a desaparecer ou a fazer a transição para o modelo democrático no final da década de 90, para a consolidação na década de 80, inclusive o Brasil. E tem aí, né, década de 80 no Brasil, o ressurgimento dos partidos políticos, eleição, o PT conquista a cadeira, todos os partidos, PDT e por aí vai. Os partidos ressurgem na década de 80 no Brasil. O que é que vai acontecer, por exemplo, na América Latina? A teoria diz que para que nós tenhamos efetivamente uma transição de um regime fechado para um regime aberto democrático, eu tenho que primeiro eu tenho que eleger um civil, a eleição tem que ser direta e tem que ser alguém da esquerda. Aí você tem a transição de um regime fechado para um regime aberto, democrático. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem uma escolha indireta, Tancredo é escolhido indiretamente. Depois a gente escolhe isso, né, metade da década de 80. Final da década de 80 nós temos a escolha de um presidente que não é da esquerda. Depois a gente tem um novo presidente que também não é da esquerda, que é o Fernando Henrique Cardoso. Então, a literatura sobre isso vai dizer que o Brasil completa a transição em 2002. Ele começa no início da década de 80 e termina em 2002. É um processo muito lento. Né? Esse processo de transição ele vai durar aí cerca de 20 anos. Ou 15 anos, dependendo do marco que você pegue, da eleição de Tancredo até a eleição do Lula. O que seria o completar, né, dessa transição. Agora, o que é que isso vai representar mais para frente? Vai representar o seguinte: esses governos que assumem a América Latina, governos notadamente de esquerdas, e aí eu tenho Venezuela, Chile, eu tenho um comportamento mais ali via, né, Colômbia e tal. Esses governos que se dizem mais da esquerda, eles vão, ao longo da década, concentrar poderes, fazer com que os seus partidos cresçam muito. O crescimento desses partidos vai
mexer na Carta Constitucional e ampliar os poderes do Executivo. É isso que tem acontecido, sobretudo na América Latina. Olhe para a Venezuela, olhe para a Argentina. Quando eu amplio os poderes do Executivo, ampliar os poderes do Executivo quer dizer aumentar as prerrogativas, o que é que o presidente pode fazer? Assegurar reeleição indefinida, que é um processo que começou no Brasil e morreu. Ou seja, nós temos direito a uma reeleição. Você vê que houve uma movimentação ao final do segundo governo Lula para a gente garantir a reeleição. Mas olha para a Venezuela, é indefinido. O Maduro pode continuar lá, sempre se reelegendo. Você tem alguns controles em relação a isso no Chile, na Argentina, mas quando eu vou para o Equador, o Rafael Correa está passando constitucionalmente um projeto para ele ir para a reeleição ou para a reeleição indefinida. Por que isso é possível? Porque eu tenho 2 partidos. Nesses países, de uma maneira geral, eu tenho 2 partidos. Um partido de governo muito maior, que se diz de esquerda, que concentra poderes e que muda a Carta Constitucional para atender os seus interesses, e um partido menor, que é o partido da oposição. O que é que tem salvado o Brasil? Eu estou dizendo salvado e aí... Entre aspas. Entre claro, aspas, né? O que é que tem salvado o Brasil? Por incrível que pareça, é o número de partidos que a gente tem. Ou seja, é a fragmentação partidária. Quando eu quero mexer numa cláusula da Constituição brasileira, eu tenho o dedo de todos os partidos puxando para o seu lado, para o seu interesse. Então imagine um projeto de lei como o de controle social da mídia, tá? Que era um projeto que é do PT há algum tempo. O projeto tem duas vertentes. Ele atua no sentido de tirar o monopólio das famílias brasileiras sobre as concessões de rádio e TV. Isso é um caminho. Há uma justiça nisso? Eu acho que o mercado se regula, né? Eu defendo isso, mas eu acho que você pode abrir novas concessões ou fazer novas licitações para essas concessões. O outro caminho não passa de censura. É censura clara, deliberada. Esse projeto foi engavetado pela Dilma. Foi engavetado pela Dilma ao final do ano passado. Ele não pertenceu à campanha, pertenceu de forma muito marginal, mas ele é defendido pelo núcleo duro do PT. E é um projeto que está na gaveta do Palácio Planalto e que o PMDB diz, esse projeto nós não votamos, nós não apreciamos e ele não passa por essas 2 casas. Mas isso, bom, nessa tentativa de reeleição, várias vezes, não existe uma forma camuflada de se construir uma ditadura? É isso que eu ia dizendo. Então, repare, deixa eu fechar o pensamento. Se você sai de regimes fechados ou de ditaduras militares, as esquerdas estão levando, empurrando a América Latina para regimes fechados de esquerda. Por quê? O Maduro não é um militar. Ele não é militar. Ele era motorista de ônibus e assumiu, amigo do Chávez e virou. O Chávez era militar, mas ele não. Ele hoje, a Venezuela, quando você categoriza a Venezuela, como é que anda, por exemplo, a autonomia da justiça? Muito baixa. Como é que anda liberdade de expressão? Praticamente não tem. Agora saiu ontem, eu li alguma coisa que era proibido donos de blogs e donos, diretores de jornais deixarem a Venezuela. Então, ou seja, eu tenho uma caça às bruxas aos representantes da imprensa. Como é que anda o parlamento, ou seja, o poder mais importante, que é aquele que representa o povo? Primeiro, na Venezuela, a gente só tem uma casa, é unicameral. Né? A gente tem aqui Câmara dos Deputados e Senado representando, né? Um representa o Estado, o outro representa a população. Lá não, eu só tenho uma casa representando províncias e tal, mas essa única casa que existe atribuiu, até o final desse ano, os poderes ao Maduro a governar via decreto-lei. Ou seja, decreto-lei, eu emito o decreto-lei e não preciso de discussão dentro da Casa do Povo, dentro do Parlamento. Ou seja, eu estou governando já via... Se eu for classificar a Venezuela hoje, ela é uma democracia falha ou um regime fechado, uma ditadura. Há como a gente dizer que é realmente uma ditadura lá? Por exemplo, quando a gente observa, no caso de Cuba, Cuba já virou, ela é praticamente uma ditadura, ela é colocada como ditadura. É claro que é uma ditadura diferente da Coreia do Norte, ou enfim, como foi até mesmo na China. Na China. Mas, por exemplo, você tem um caminho exatamente, que é um caminho que as pessoas não imaginariam que a esquerda faria. Talvez aquela ideia que ronda, digamos assim, da antiga União Soviética, os comedores de criancinhas, enfim. Isso
praticamente está virando uma realidade, apesar de ser uma mentira, uma utopia, uma loucura, mas é como se a esquerda estivesse dizendo assim, olha, vocês disseram que não era verdade, mas é verdade, a gente realmente faz isso e ponto final. E como é que fica exatamente esse meio de campo, enfim? Qual é o projeto, qual tem sido o projeto das esquerdas na América Latina? Né? Ou seja, quem está numa situação pior do que a Venezuela na América Latina é a Nicarágua. Então, primeiro, quais são as características básicas da democracia? Votar e ser votado, respeito aos resultados eleitorais, direito de associação, ou seja, eu posso fazer um partido político se eu cumprir as regras. Na China você não pode. Exato. Né? Na China não pode. Até a internet é limitada. Sindicar, né? Isso. Aí vem liberdade de expressão. Eu tenho outros elementos extremamente importantes, como direito a um defensor público. Aí você tem esses direitos mais inclusivos e direitos de contestação. Mas, no geral, quando a gente pensa nos elementos centrais do modelo democrático, votar e ser votado, eleições limpas, idôneas, respeito aos resultados eleitorais, direito à associação, os indivíduos podem se candidatar. Então, eu tenho liberdade de expressão extremamente importante. Quando eu olho para a Venezuela, esses direitos eles começam a desaparecer. Liberdade de expressão, onde é que está na Venezuela? Não, praticamente você não tem. Quando você olha para Cuba... Mesmo você tendo jornais de oposição. Mesmo você tendo jornais de oposição, mas são perseguidos. Você tem um presidente, você tem, melhor, os dois principais representantes da oposição na Venezuela estão presos. A revelia. Há justificativa para isso? Não. Ameaça a autonomia, estão tentando entregar a Venezuela... O PT quis isso para o Brasil? Ele pensou isso? Eu não consigo lhe dizer isso com precisão, mas eu consigo lhe dizer com mais precisão. O PT, o projeto de crescimento natural do PT, de ampliação da quantidade de cadeiras, de controle do parlamento para alterar a Constituição, ele tentou. Porque se passasse a lei de controle social da mídia, seria um bom caminho para isso daí. Porque olhe para a Argentina, por exemplo, e veja o que é que a briga da Cristina Kirchner versus o jornal, versus o Clarim. Exatamente. Então você tem, muito claro, a Nicarágua, os resultados eleitorais não são mais respeitados. Você tem eleição de fachada como nos países centrais da África. Mas ali é porque a influência muito forte dos Estados Unidos, enfim. Também, né? Mas isso quer dizer que eu tenho fragilidade das instituições. O que os regimes fechados fazem é fragilizar as instituições que representam os interesses coletivos e públicos e ampliar os poderes das instituições que concentram poderes. Quer dizer, aquilo que os americanos faziam no passado, hoje as esquerdas assumiram para si esse compromisso de desestruturar socialmente, digamos assim, o próprio lugar. Né? Se como projeto fechado, ou seja, vamos sentar na mesa todos os representantes e dizer como é que a gente vai traçar essas metas, metodologias, como é que a gente vai implementar um de cada vez, eu não sei. Mas que a coisa caminhou para isso daí, é verdade. Agora, no caso é o seguinte, vamos lá, o projeto de terceirização. Vamos tirar um pouco da questão da América Latina e, ao mesmo tempo, levando também por esse contexto. Nenhum governo de esquerda, digamos assim, apresentaria um projeto de terceirização como o governo Dilma. Aliás, como o Eduardo apresentou e ele passou e a Dilma ficou na dificuldade de dizer se aprovava, se não aprovava e demorou um tempo, depois disse que não, mas é um não que não é um não em cima do muro e depois tem um ajuste fiscal. O aviso do Levi aqui semana passada no Nordeste, lá em Natal, dizendo, olha, os programas sociais, o Bolsa Família, a existência dele é condicionada ao ajuste fiscal. Nenhum governo de esquerda ele agiria dessa forma, colocando a faca no pescoço, dizendo, olha, vocês têm que votar contra o que a gente colocou durante a campanha para poder assumir esse compromisso. Isso é fato, na verdade. Ninguém imaginou, por exemplo, que você colocasse uma pessoa com uma faca no pescoço para dizer, olha, para ter Bolsa Família vai ter que ter ajuste fiscal. Porque o cálculo é muito simples. Né? O que é que eu tenho? Eu tenho um fundo, que é um dinheiro que o governo tem em caixa, que serve para assegurar a estabilidade econômica. Se o dólar entra em crise internacionalmente e ele tende a subir muito aqui, então o que é que eu faço? Se ele vai subir muito, o governo vai lá, faz uma intervenção, faz com que o dólar caia. Ou se o dólar cair muito, vai prejudicar a nossa balança, a nossa exportação, né? Você vai lá, intervém de novo na balança cambial e você compra muito ou você vende muito dólar. Então, para isso que serve o nosso capital. É para dizer que essa ideia do superávit primário, né? Eu tenho que ter tanto dinheiro em caixa ao final de cada mandato. É para dizer que o país é estável economicamente, que tem dinheiro em caixa para se comprometer. Para que serve isso? Para eu atrair
capital investidor. Então, eu atraio, faço a atração de capital investidor e gero desenvolvimento econômico. O que acontece no Brasil? Como é que o Brasil caminha, como é que o Brasil chega agora em 2015 no Levi Fidel? No Levi Fidel. No Joaquim. É outro presidente. Joaquim Levi. Como é que a gente chega no Joaquim Levi? Primeiro, em 2002, quando o Lula pega o governo, isso não sou eu que estou dizendo, você pega, você tem relatos ou você pega a história de como funciona, como tem funcionado a economia do país. Você tem um Fernando Henrique que deixa o governo de 2002 e ele deixa um governo, obviamente que a preparação do governo Fernando Henrique era um governo de enxugamento do Estado, não há dúvida em relação a isso. Nós vamos, sei lá, vender a Embratel? Beleza, tudo bem. O que é que a gente tem que fazer? Criar as agências reguladoras, o que é extremamente importante. Hoje elas estão esvaziadas, têm menos poder, mas é importante que elas sejam ressolidificadas. Mas o governo Fernando Henrique, ele deixa as bases para a atração do capital externo. Porque ele atrai até 2012 um número muito grande de empresas internacionais. Essas empresas vão elevar a taxa de emprego no Brasil. E aí o grande problema para todas as áreas é emprego. Agora saiu hoje, por exemplo, você tem, todos os jornais estão falando sobre a questão da violência, porque saiu o novo relatório. Exato. Né? Mas o que é a violência, se não uma falta de investimento em educação que não elevou a taxa de emprego, ou melhor, que aumentou a taxa de desemprego. Então, na verdade, é isso daí. Então, quando o Lula assume em 2002, ele tinha duas saídas. Ou mantemos a economia do jeito que está e os investidores estão chegando aos poucos e nós vamos investir em exportação de commodities, que seriam, aí nós temos soja, ferro no formato bruto, né? Não é o ferro tratado. Então a gente exporta minérios e exporta produtos do setor primário e não produtos transformados. Ao fazer isso, a gente ganha, né? O país ganha porque está exportando muito. Quando a gente olha para a crise do final da década passada, é uma crise que vai estancar o consumo dos nossos produtos. A China diz, opa, eu não quero mais tanto ferro. A Europa vai dizer, eu não quero mais tanta laranja, eu não quero mais tanta soja, porque nós estamos em crise. E a China, idem. Nos Estados Unidos, idem em relação ao nosso ferro. Então, o que acontece? Eu reduzo a taxa de exportação, reduzo a quantidade de dinheiro que está entrando no país, o país deixa de ganhar dinheiro e o Lula novamente toma uma decisão. Então, ele tomou a primeira decisão errada lá em 2002, que ao invés de investir em tecnologia para o país se desenvolver tecnologicamente, ele aposta nas commodities. Mas as commodities é setor primário, isso é muito frágil. Qualquer economista de terceiro, quarto período da universidade sabe disso. Que as commodities, você não pode basear a economia de um país em commodities. Olhe os países do Oriente Médio que baseiam as suas economias em exportação de petróleo. Ou seja, a democracia é uma desgraça. Vez ou outra você tem instabilidade econômica. Olhe para os países da Europa que vivem de extração de minério também. Olhe para a Venezuela, que a base da economia, os caras não plantam nada. Toda a base econômica é uma base econômica no petróleo. Ou seja, quando a OPEP diz que o barril do petróleo cai de $110 para $47, acabou a Venezuela. Por quê? Porque é a commodity do petróleo. Ou seja, você vive basicamente de um setor, produto só, de um produto. Mas se eu diversifico a minha matriz econômica com tecnologia, eu deixo de depender, inclusive, da importação. E gero emprego. Então, o Lula não toma essa decisão em 2002. Ele não toma a decisão de industrializar o Brasil no sentido da tecnologia. Ele investe nas commodities. Você tem um crescimento do emprego, cresce, é uma maravilha. Mas isso vai ter uma fragilidade mais para frente, é uma fragilidade esperada. Você tem as teorias econômicas que estão aí para dizer isso. 2009, novamente, crise econômica, dólar, eu tenho uma série de coisas, taxa de desemprego crescendo na Europa, a Espanha chega a quase 10%, vira um caos total. O que é que o Lula faz? Toma novamente uma decisão momentânea. A decisão momentânea é, eu vou fazer o mercado interno aquecer. Como é que eu faço isso? Eu facilito o acesso ao crédito e eu retiro o imposto que o governo pode pegar de alguns produtos. Linha branca, redução de IPI, facilidade para você ter crédito na compra do carro, eu vou incentivar Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou criar alguns programas e eu começo a pegar o caixa do Brasil e começo a investir no PAC.
Mas é o mesmo momento em que eu estou deixando de captar recursos, deixando de captar impostos porque eu reduzi o IPI. É o mesmo momento que eu estou deixando de captar recursos porque eu estou bonificando as empresas para manter os empregos. Como é que eu bonifico? Aquela história da folha de pagamento, que agora as empresas dobraram o valor de imposto sobre a folha de pagamento. Então, o Brasil começa a funcionar durante um período com o capital que tinha em caixa. Até o final do ano passado, ou seja, no ano passado, a gente teve redução da taxa, redução percentual da taxa de energia. E o tempo todo estava todo mundo avisando, nós não temos energia para fazer isso. A gente vai entrar num período de recessão, tem que aumentar, mas era ano eleitoral. No ano eleitoral, não houve corte no Bolsa Família, foram 750 mil inscrições do FIES, a energia teve redução, a gasolina, o combustível de uma maneira geral, a gente estava exportando petróleo bruto, importando petróleo refinado e a Petrobras estava segurando a diferença de preço, então ela estava perdendo dinheiro para toda a gasolina que chegava na bomba, a Petrobras, se você comprava, por exemplo, a R$ 2,80, a gasolina para a Petrobras era mais cara do que isso, mas ela subsidiava, porque era ano eleitoral. Esse ano ela retirou o subsídio, a gasolina foi para o preço normal, então R$ 3,25, R$ 3,30, e todo mundo sente o impacto. A energia, acabou as eleições também, vamos aqui corrigir para fazer os caixas, para poder reinvestir, porque não tem mais dinheiro para nada. E o PAC, o que é que acontece com as obras do PAC? Além da corrupção, né, deflagrada em pontos do PAC, você tem a escassez de verbas do PAC, né, do Plano de Aceleração do Crescimento. Não tem mais aceleração, não tem mais crescimento, porque o dinheiro desapareceu, porque o superávit não foi cumprido, melhor, foi cumprido um novo superávit. E aí você tem um novo escândalo, né, de que o governo dava pedalada, então o governo deixava de fazer repasse para a Caixa Econômica, para os bancos de uma maneira geral, segurava, quando era feito o balanço, ele estava segurando deles, esse dinheiro é meu, não, mas esse dinheiro no dia seguinte vai efetivamente para o banco, o governo está sem dinheiro. Então, o governo entra numa crise violenta do ponto de vista econômico. Essa crise aparece agora, né, invariavelmente. Por quê? Por conta das decisões erradas. As decisões erradas que o Lula faz lá em 2002, ou seja, nós não investimos em desenvolvimento tecnológico. Depois a gente toma uma decisão de superaquecer, ou melhor, de aquecer a economia, mas é uma economia. Quem compra uma geladeira não está comprando geladeira todo mês, não compra nem sequer todo ano. Então, o que é que os estudos dizem? Que produtos da classe média são vendidos para a mesma pessoa a cada 5 anos. Porque você compra da classe baixa e classe média, você compra um produto que vai durar 5 anos. 5 anos. Porque é mais barato. A classe alta compra produtos a cada 7 a 9 anos. Ou seja, é até mais, tempo é até maior da durabilidade do produto. Você paga mais caro, mas ele dura mais. Ou seja, quando eu reduzo o IPI, eu faço essa série de redução, que eu aqueço a economia, isso vai durar um período curto também. Mais para frente, o governo deixa de investir e, novamente, o reflexo é desemprego. Como é que eu resolvo isso? Joaquim Levy. Esse pacote do Joaquim, eu acho que agora é que a gente vai começar a responder a tua pergunta. Esse pacote do Joaquim Levy é um pacote que ele encaixaria muito bem em 2002 se o Serra tivesse sido eleito. Não tenha dúvidas. Então, o que é que a gente faz? A gente continua o processo de enxugamento da máquina pública. Da máquina pública. Eu vou continuar enxugando. A gente vai... E aí eu acho uma coisa que eu ouvi o Serra dizer essa semana. Mas, de repente, você... foi vendida uma imagem, o PT conseguiu vender essa imagem muito bem, o PT foi quem conseguiu fazer isso. Eu lembro muito bem, na época, eu estava na universidade, lá nos idos do governo Fernando Henrique, que PSDB era de direita e não é, de centro, uma primeira coisa. Segunda coisa, o PSDB é contrário a, por exemplo, a causas sociais. É como se você dissesse, votar no PSDB, você está votando para colocar todas as criancinhas numa máquina de moer carne e transformar em salsicha. É como se fosse isso. Mas não, existem projetos sociais também. Não estou defendendo o PSDB. Né? Essa não é a questão. Mas a educação de São Paulo até mostra que eles investem até mais de 10% do PIB. Investe mais de 10% do PIB, você tem... É o exemplo até do governo do Alckmin. Né? O problema da violência em São Paulo, você tem muita violência porque a cidade é muito grande, tem 10 milhões de habitantes, mas a taxa de homicídio em São Paulo é de 5%, de Alagoas é 110%. Você tem ideia de como é que funciona. Então, assim, eu não acho que governo nenhum atue com maldade. Você tem um projeto, então o projeto é enxugar o Estado para fazer ele funcionar melhor, ok, beleza. Então, esse é o projeto do PSDB. O projeto do PT é o quê? Não, nós vamos pegar o dinheiro da máquina pública e a gente vai distribuir. E isso é o Bolsa Família. Mas quando eu distribuo, o que é que está entrando de volta? Não dá para cobrir. Eu não tenho como cobrir. Então, o que está saindo
é maior, a despesa é maior do que a receita. Isso é uma conta muito clara, né? Qualquer criança que recebe a mesada sabe, eu não posso gastar mais do que aquilo que eu tenho no bolso. Ao fazer isso, eu vou ficar endividado. O Brasil hoje é um país endividado. Qual é a solução para isso? O pacote Joaquim Levy. Então, o pacote Joaquim Levy é um pacote que se parece muito com o Brasil da década de 90 do governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele diz isso muito claro. Ele diz o que você falou aí. Ele vai lá e vai a público e diz, ó, ou a gente entra no pacote de ajuste, ou quem vai pagar a conta, o FIES já está pagando a conta, é verdade. A energia pública está pagando a conta, o combustível está pagando a conta. Agora, qual é o reflexo disso? É o impacto na inflação que a gente tem ao final das contas. Porque isso apareceu de forma impactante. Primeiro, eu tenho um crescimento de 0,1%. A América Latina cresce 1%. A gente cresce 1/10 do que a América Latina cresceu. E a América Latina cresce tão pouco porque a Venezuela retrocedeu, né? Ao invés de crescer, ela diminuiu. Então, ela cresce. O Brasil só cresceu 0,1%, mas pelo menos contribuiu positivamente. Isso é uma questão. Você não consegue crescer. A outra questão é, quando eu aumento o combustível, quando eu aumento a energia, tudo depende disso. Se tudo depende disso, consequentemente, o reflexo na inflação. Quem vai pagar muito mais a inflação? Quem paga muito mais, quem sente muito mais a inflação, não sou eu, não sou professor universitário que tem um salário, funcionário público federal. Quem paga muito mais é o indivíduo que está recebendo Bolsa Família. Porque de tudo isso que a gente ouviu, não há anúncio de aumento do Bolsa Família para se equiparar à taxa da inflação. Ou seja, o pacote de fubá de milho que você comprava no passado por um preço, se você comprava 2, esse ano não dá mais para comprar 2, porque a inflação pegou. E aí fica aquela dúvida do que vai acontecer em 2018, mas a gente não vai responder essa situação hoje. Vamos deixar um pouco mais para frente, então. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós ficamos honrados aqui pela sua presença. Muitíssimo obrigado também a você, telespectador, pela sua audiência aqui na TV Mar, canal 25 na NET. E o Análise volta na próxima semana. Até lá.